Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Nota renova votos de bom dia para todos os ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Sejam bem-vindos. Nota dá início a Café Central e já não saber que sábado, dia 25 de abril, é Dia Mundial da Luta contra o Paludismo. A data está a reconhecer esforços mundiais para controlar a doença que tem afetado sobretudo o continente africano. Cabo Verde, se não saber, foi certificado oficialmente como país livre de paludismo para a Organização Mundial de Saúde, OMS, 12 de janeiro de 2024. Hoje no Café Central, nós também sabemos a maneira que o país está a assinalar também Dia Mundial contra o Paludismo. Para nós, está coordenador de Gabinete de Promoção de Saúde e Comunicação de Risco do Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, Hélio Rocha. Quem nota saudar? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, portanto, aqui os jornalistas e bom dia aos espectadores, né, lá em casa. Neste caso, ouvintes, né? Os ouvintes, exato. Os ouvintes, muito bem. Se quiser, não está a falar na crioulo, né? Para nós, mensagem mais longe, também pode ser na português, toda à vontade. Não há problema em relação a isso. Dia Mundial contra Paludismo, portanto, se não dizer, uma forma também da Organização Mundial de Saúde reconhecer, mas lançar uma jornada de reflexão em torno dessa doença que está a afetar o mundo, sobretudo nos continentes, Sr. Hélio. Exatamente. Paludismo ou malária, não é? É a mesma coisa. É uma das doenças mais mortíferas, não é? Por assim, principalmente no continente africano, onde é que mais de 90% das mortes por paludismo está a acontecer. E Cabo Verde, dentro desse contexto, principalmente na região sul-africana, onde é que não está, onde é que tem uma boa parte dos países são considerados não só endémicos, mas também hiperendémicos para portanto, a malária, o paludismo. E dentro desse contexto que Cabo Verde está inserido, e é de salutar que o país, num esforço de várias décadas, não é? Conseguia o certificado de país, portanto, livre de paludismo. Mas isso convém, né, fazer, portanto, uma chamada de atenção. Quando não dizer que Cabo Verde é um país livre de paludismo, não quer dizer que não haverá ou não haja casos de paludismo no país. Portanto, durante essa conversa, não devemos explicar o porquê de ainda não tem, portanto, casos, a diferença entre esses casos e os grandes desafios que o país tem, né, em conseguir manter a própria certificação. Bom, não entrar já nesse aspecto, até porque ano passado tive preocupação, foi criada inclusive uma comissão para ajudar na prevenção, na sensibilização de pessoas sobre essa matéria de paludismo, porque surgem alguns casos que preocupam a gente. Exatamente, e ele também mesmo nessa senda dos desafios. A certificação, né, é um documento que a OMS dá a países, não só Cabo Verde, outros países também já tinha conseguido, mesmo normalmente a Argélia e outros países, mesmo dentro do continente, já tinha conseguido essa certificação, e Cabo Verde foi o último que conseguiu de facto essa certificação em 2024. A certificação é também na esteira de o país ter conseguido demonstrar durante um período de 5 anos não ter transmissão local, não é? Essa é a palavra-chave quando se fala de, portanto, uma certificação, é ter transmissão local. Uma vez que o país conseguia, portanto, não ter transmissão local durante um período de 5 anos, ele conseguia essa certificação. Ano passado não teve, de facto, uma situação que, portanto, preocupa um bocado as autoridades, porque não teve um conjunto de casos locais, não é? Não teve um total de casos relativamente grande, mas o total de casos, digamos, não nos preocupa tanto, mas o que nos preocupa de facto mais são os casos locais, e não teve de facto um aumento de casos locais, embora a larga maioria relacionado com casos importados, ou seja, casos que vieram fora do país, e isso faz com que, portanto, as autoridades tomassem medidas, não é, para eliminar essa transmissão local que
que, portanto, queria voltar a estabelecer. Porque se voltasse a estabelecer a transmissão local, o país perde o certificado, não é? Ou seja, não tenha pessoas, né, com infecção ali dentro, e a partir dessas pessoas estava de ser transmitido para outras pessoas, e dessas para outras pessoas, e dessas para outras pessoas, se não quiser, numa segunda, terceira geração de transmissão, e é o que exatamente que não queria evitar. Por isso, né, um conjunto de medidas foram tomadas para eliminar mosquitos, principalmente que os mosquitos adultos que provavelmente podia estar infectado, então não fazer, portanto, um joint force, portanto, entre a Direção Nacional de Saúde, pelo Programa de Luta Antivectorial e também o Instituto Nacional de Saúde Pública, onde é que não fazer todo um seguimento dos mosquitos adultos, principalmente na zona de Fontão, aqui na praia, que era, portanto, onde é que tinha maior quantidade de casos, não fazer o seguimento, não fazer uma intervenção baseada em evidências, com a grande quantidade de publicações científicas que Cabo Verde tem relativamente ao comportamento do mosquito Anopheles, que é o transmissor portanto, do paludismo em Cabo Verde. Não consegui, juntando esse conhecimento técnico-científico que não tem e, portanto, um trabalho de campo, não consegui fazer uma redução, portanto, bastante grande da população de mosquitos adultos, levando, né, com que não se quebrasse esse ciclo de transmissão. E, de facto, desde a altura, nós nunca temos tido casos de paludismo autóctonos, ou seja, casos locais. O que é que não tem tido, sim, e aqui é o nosso grande desafio, e é um desafio que não tenho estado bastante atento, porque é um desafio que não vai desaparecer, que é, portanto, a chegada, portanto, de pessoas infectadas com o parasita, o plasmódio, né, que é o parasita que causa o paludismo, de zonas hiperendémicas dessa doença. Chegando em Cabo Verde tem um mosquito, o mosquito é competente, então não poder sempre ter, não é, algum mosquito picar essa pessoa e ele poder iniciar outra vez uma transmissão. Nós não temos que garantir que, caso chega pessoas, né, com sintomas ou que estejam, portanto, infectados com plasmódio, não tenha essa capacidade de uma rápida detecção, e a partir dessa rápida detecção fazer as intervenções. E, de facto, é o que o país tem feito. Essa é a política do país. Primeiro, o diagnóstico que tem que ser rápido e comunicar a todos os serviços, não é? Portanto, em menos de 24 horas, quando se faz um diagnóstico, já não estão equipa no terreno, fazendo, portanto, a busca ativa de outros casos, caso houver, e também do tratamento e eliminação de possíveis, portanto, criadores de mosquitos ou mosquitos adultos, pelo menos ao redor de 500 metros daquele caso onde é que não detectar. Tudo isso portanto, no sentido de evitar que haja uma propagação, portanto, do plasmódio ou da malária, se quisermos, né, a partir daquele caso introduzido. E isso é que tem, portanto, dado ao país esse status de um país livre de paludismo. Exatamente esse tipo de política ativa, né? Não necessariamente política, mas essa parte técnica, não é? Ativa de primeiro busca dos casos positivos, busca ativa, não é? De casos, porque paludismo ele tem algumas características que até facilitam nosso trabalho. Há quem diz, por exemplo, porque é que não se coloca testes à entrada, né? Uma pessoa vem de um país que é hiperendémico para o paludismo, vamos fazer testes a essa pessoa, de forma que, se estiver positivo, já começamos lá o tratamento. Conforme foi feito a quando do Covid-19, né? Exato, mas só que há um problema que é um problema, portanto, ligado à mesma biologia da infecção, que é um tempo de janela muito grande, né? Às vezes grande, ou não necessariamente, mas mesmo tempo de janela de alguns, estamos a falar de dias, não é? De vários dias, onde é que não é possível detectar se a pessoa está ou não está infectado. E mesmo a OMS não recomenda isso, não é? Porque o que acontece é que, se não fazer testagens no aeroporto, não pode criar uma falsa sensação que
ninguém está a entrar portanto, infectado com o plasmódio. E isso poder relaxar, digamos assim, as próprias autoridades, e quando não dá conta, não tem vários casos de circular dentro do país. Então, o que é recomendado, o que o país faz é, uma vez que uma pessoa chega de um país hiperendémico portanto, da malária, do paludismo, ele é sempre recomendado no sentido de que, se ele sentir febre, dor, portanto, muscular, cefaleia, febre muito alta, à noite principalmente, uma febre normalmente é que te dá durante a noite, de manhã te desaparecer, à noite te torna bem, ou seja, uma febre cíclica, é para recorrer de imediato a qualquer estrutura de saúde que está lá, portanto, as próprias estruturas de saúde, saber que nesses cenários tem que fazer testagem para plasmódio, para paludismo, para descartar a presença ou não. Uma vez que essa pessoa, portanto, constar positiva, é agora tomar um conjunto de medidas relativamente a onde a pessoa vive, com quem vive, se tem algum foco de mosquito, fazer o tratamento, como disse, né, ao redor de 500 metros, uma área, portanto, um perímetro de 500 metros ao redor desse caso, para fazer a eliminação de qualquer mosquito, porventura, um mosquito adulto que tenha picado essa pessoa que esteja contaminada, porque se não conseguir eliminar aquele mosquito contaminado logo nos primeiros dias, não transmite, porque até própria, portanto, mais uma vez, a biologia, né, do parasita, mesmo dentro do mosquito, também tem pelo menos 7 dias para listote, 14 dias, né? Ele também tem 14 dias para listote apto a ser transmitido para outra pessoa. Ou seja, daí não teria grandes efeitos fazer aquele teste logo à chegada ao aeroporto, por exemplo. Exato. E mais, ele podia criar uma falsa sensação de segurança. Né? Que aí a situação poderia ser um pouco mais complicada. O que Cabo Verde fazer é de facto aquilo que é as boas práticas em locais, portanto, com muito baixa incidência de malária, não é? Ou locais onde é que tem a própria certificação. E mais, Cabo Verde dá um passo ainda mais para frente, que é ter o teste gratuito, ter o tratamento gratuito, a internação das pessoas, embora não é algo, não é necessário, porque dependendo do estado de saúde da pessoa, não é? Pessoas que já está a viver nas regiões hiperendémicas, normalmente malária, o paludismo que te causa grandes problemas, digamos assim, né? Isto costuma dizer assim, é um gripe, da tamanho medicamento a te passar. Mas só que na Cabo Verde não. Na Cabo Verde, pelos estados, né, que nós não temos, o que é não fazer, mesmo que a pessoa não tenha nenhum problema mais grave de saúde, a pessoa mesmo é internada, no sentido de garantir que o tratamento ele é feito, porque o paludismo, portanto, tem o tratamento e é eficaz. Garantir então que o tratamento é feito, e mais do que isso, garantir que a pessoa esteja debaixo de uma rede mosquiteira para evitar que um mosquito te pique. Se não tem que a pessoa é positivo, não tem que evitar de todas as formas que o mosquito te pique. E ele sente aproveitar para deixar portanto, uma recomendação a todos. Pessoas que também de países endémicos ou hiperendémicos para malária ou paludismo, chegarem em Cabo Verde, se ele sentir algum sintoma, vai diretamente para uma estrutura de saúde. Mesmo antes, uso de repelente. Se sentir algum sintoma, febre alta, principalmente febre alta à noite cíclica, por repelente, evitar que o mosquito pique, porque não há outra forma de transmissão de paludismo não ser via picada do mosquito, e um mosquito específico, é o mosquito anófeles, não é? Ou seja, é um mosquito que ele é específico, que tem que picar aquela pessoa, depois ele tem que aquele parasita tem que maturar durante 14 dias naquele mosquito, depois para ele poder picar outra pessoa para ele transmitir. Então não tem ali um gap temporal grande que não pode atuar e manter essa eliminação. Não fala um bocadinho também de celebrações do Dia Mundial contra a Malária, o paludismo, maneira que tenta ser assinalado também essa data, e qual é que é ponto forte, ponto alto para sábado, dia 25, que é o dia grande, não é? Exato. Não tem um conjunto de atividades, não tem atividades, portanto, o Instituto ele tem ali 2 vertentes, o Instituto Nacional de Saúde Pública tem 2 vertentes, e ele tem nas 2 vertentes, portanto, ligadas a essa atividade. A primeira vertente tem a ver com a
parte da promoção da saúde, não é? Essa parte da comunicação do risco, e dentro disso haverá um ato central que será no dia 24, porque como 25 é sábado, não tem um ato central no dia 24, amanhã, né? Com um conjunto de apresentações técnicas, né? Portanto, dirigida ao público em geral, mas também dirigida aos próprios profissionais de saúde. Concomitantemente, tem um conjunto de atividades a ser desenvolvidos também conjuntamente com a Direção Nacional de Saúde, nas estruturas descentralizadas do Ministério de Saúde em todas as ilhas, né, com informações, principalmente informações para as comunidades sobre a questão da prevenção, para as pessoas entenderem que ter a certificação, na verdade, aumenta-se, na verdade, o trabalho que temos que fazer, pois essa certificação, para ser mantida, eu costumo sempre dizer, conseguir a eliminação, né, certificado para eliminação, é mais fácil do que conseguir manter essa certificação, porque agora o trabalho é redobrado, agora temos de estar de forma ativa à procura de qualquer caso, qualquer indício de casos na comunidade, e para isso a comunidade tem que estar atenta, tem que estar informada, tem que saber como prevenir, e também os profissionais de saúde têm que estar bastante atentos, têm que saber que têm que notificar em menos de 24 horas qualquer caso para que possamos, portanto, tomar essas medidas. Então, temos esse conjunto de atividades. Do outro lado, temos a parte técnico-científica, né, que é muito importante também. E para isso, temos, portanto, conjuntamente com o Instituto Nacional de Saúde Pública, é parceiro, conjuntamente com a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, já vai na sua quarta edição, a Malária nos PALOP, que é um encontro científico, né, que, portanto, reúne especialistas de todos os PALOPs, portanto, tanto presencial quanto virtual, na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, para se falar sobre a malária nos PALOP, né? Trazendo uma contribuição técnico-científica, trazendo recomendações científicas, trazendo a experiência de outras paragens, do que é que se está sendo feito, portanto, a nível dos estudos científicos sobre a malária, entender uma coisa que é importante, que é a tal chamada de bioecologia dos mosquitos, ou seja, saber como é que o mosquito pica, a que hora que pica, aonde é que encontramos os mosquitos, em qual água que estão a se desenvolver, é a mesma água em Cabo Verde, é a mesma água em São Tomé, em Angola, são os mesmos locais que temos os mosquitos, é mais urbano, mais rural, ou dentro das florestas, tudo isso, né, é discutido nesse encontro, e é trazido esse know-how dos PALOPs, também em colaboração com o London School, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical também de Portugal. Ou seja, temos então essa outra vertente mais técnico-científica ou académica, se quisermos, não é? Onde juntamos por 2 dias e discutimos sobre, portanto, a malária, o paludismo nos PALOPs. Muito bem. A questão da sensibilização, porque, por exemplo, na São Vicente, depois da tempestade Erin, não vi pessoas a falar, a relatar para a Rádio de Cabo Verde situações de águas estagnadas, de mosquitos, até ainda não tem zonas que está a passar para as situações de mosquitos, né, de pessoas que têm enfrentado, uma hora que está a dizer que a situação na praia também, em Aspas e outros sítios, é importante, para além das autoridades, que cada um também fizesse parte nesse sentido ali. Exato, e é onde é que tem que entrar o departamento que está, portanto, que dentro do Nhapelouro, né, na INSP, que é portanto, o departamento de comunicação do risco e engajamento comunitário. O que é que não tem feito é desenvolver ações e feito avaliações também dessas ações, no sentido de levar a uma mudança de comportamento das pessoas. Por que é que me está a dizer isso? Porque as avaliações que não têm feito relativamente às doenças de transmissão vectorial é que mais de 95% das pessoas têm conhecimento de como fazer. Não tenho de falar, portanto, não fazer um estudo com mais de 600 participantes e não há que as pessoas de facto têm o conhecimento correto. Não estou a falar de mais de 95% das pessoas com conhecimento correto sobre o que fazer. Sabe que onde é que o mosquito pode crescer, ou seja, os criadores de mosquitos, sabe o que fazer, sabe até identificar portanto, alguns tipos de mosquitos, os mais importantes, por acaso as pessoas sabem identificar, uma coisa bastante interessante,
conseguem essa informação, na maioria das vezes, via televisão e rádio. Aqui a importância da televisão e rádio, não é? Nessa divulgação, ou divulgar essas informações para o público em geral, e isso nos dá uma pista relativamente no reforço da nossa comunicação nas televisões e nas rádios. Mas, no entanto, quando vamos para a prática, ou seja, aquilo que a pessoa faz, já cai para 30% das pessoas que de facto fazem aquilo que sabem, ou seja, mais de 70% das pessoas, pelo menos segundo esse estudo que fizemos, não tem uma prática que ajuda na eliminação desses criadores de mosquitos. E isso então portanto, para nós é um problema. Ou seja, estamos a conseguir comunicar, estamos a conseguir fazer com que as pessoas tenham conhecimento, mas nós não estamos a conseguir que as pessoas, portanto, mudem a prática. Dou um exemplo bastante elucidativo aqui. Temos aqui uma zona na cidade da Praia, que é uma zona quente, muito quente, né, que é a zona de Fontom, portanto, pela quantidade de água que tem nessa zona, pela quantidade de poços, temos, portanto, uma densidade de mosquito muito maior, e principalmente o mosquito da malária, não é? E quando vamos lá, as pessoas de facto sabem, conhecem. E quando entramos nas casas das pessoas, né, com devida autorização, para fazer uma inspeção de onde poderia ter mosquitos, chegamos lá e encontramos os mosquitos, encontramos as larvas dos mosquitos e perguntamos: a senhora sabe o que é que são os mosquitos, o que é que são larvas dos mosquitos, sabe que isso pode transmitir doença? Mas, no entanto, está cá. E a pessoa começa a dizer: não, é porque eu esqueci e tudo isso. Então, aqui estamos a fazer uma análise, né, interna no Instituto, para entender como é que podemos levar a essa tal mudança de comportamento. Porque sem essa mudança de comportamento, podemos ter o conhecimento, mas sem essa mudança de comportamento, vamos ter muita dificuldade, porque as autoridades, claro, estão sempre no terreno. E de facto, me perguntavam ontem porque é que só se faz as atividades de luta antivectorial durante o período de chuva. Disse: não, durante o período de chuva é o que na verdade aparece, não é? Porque é normal que já estamos com aquele chip de que portanto, choveu, vamos atrás dos mosquitos. Mas isso é o que aparece. Mas o que não aparece é que estamos a fazer esse trabalho, né, da luta antivectorial durante o ano inteiro. Primeiro fazemos um monitoramento, para já, não é? Um monitoramento nacional dos mosquitos. Depois há também esse trabalho de luta antivectorial durante o ano inteiro. Claro está que quando chove, né, aumenta o número de criadores de mosquitos e aumenta a quantidade de picagem. Esse aumento da quantidade de picagem faz com que as pessoas comecem a falar de facto sobre os mosquitos. Mas não só a chuva, e convém realçar isso. Em Cabo Verde, os mosquitos estão ligados principalmente ao aumento, portanto, das temperaturas. E isso nos dá uma indicação de que os criadores, existem criadores naturais, mas são transitórios, vai depender quando chove, quando não chove, mas a maior parte dos criadores são criadores artificiais, aqueles que nós, portanto, fazemos, que sejam poços, que seja aquele barril em casa, que seja alguma coisa que colocamos água. E nós não estamos a cuidar ou a eliminar desses criadores, principalmente aqueles que ficam dentro de casa, porque o agente sanitário, né, o agente da luta antivectorial, quando ele chega, ele dificilmente vai dar conta que tem um criador num terraço de uma casa. Ele consegue fazer o peridomiciliar, consegue ver, portanto, os grandes criadores a nível do local onde está a fazer a sua intervenção, mas imagina se tem lá um pequeno barril em cima de um terraço de uma casa com água que está lá mais de uma semana, 2 semanas, dificilmente ele vai saber que existe esse criador. E aí é a chamada de atenção para o público, porque nós, né, aqui o público, nós todos é que temos que ter, portanto, uma consciência mais cidadã, no sentido de eliminar esses criadores, porque não existe mosquitos, isso tenho que deixar bem claro, não existe mosquito sem água parada. Sem água parada não existe mosquito. Ou seja, se temos mosquito é porque temos água parada. Não existe transmissão de nenhuma doença de transmissão vectorial se não há picada de mosquito. Ou seja, temos que ter o mosquito adulto,
para termos um mosquito adulto, estamos a falar de um período de pelo menos 7 ou 8 dias para termos um mosquito adulto, ou seja, durante 7 ou 8 dias ninguém olhou para aquela água. Depois temos que esse mosquito tem que picar uma pessoa que esteja infectada com malária, não é? Depois que pica essa pessoa infectada com malária, vai passar 14 dias para o plasmódio, né, esse parasita da malária, desenvolver dentro do mosquito. Ou seja, já temos aqui tínhamos 8 mais 14 que ninguém conseguiu matar, né, ou eliminar esse mosquito. Depois para a pessoa ser, portanto, infectada. Ou seja, se nós eliminarmos esses criadores de mosquitos, nós aqui, tanto as autoridades quanto, portanto, as pessoas, eliminamos de facto qualquer possibilidade de transmissão da malária em Cabo Verde. Certo. Hélio, o nosso tempo já está no fim. Não te agradecer, não desejar a continuação de um excelente dia, bom trabalho. Naturalmente que a Rádio de Cabo Verde continua a acompanhar todas as dinâmicas, atividades que também acontecer no âmbito do Dia Mundial contra Paludismo, malária, que é sábado, dia 25. Então, obrigado pela disponibilidade de estar ali na Rádio de Cabo Verde, na Café Central. Votos de continuação de um bom dia. Obrigado, continuação de bom dia. É sempre um gosto estar cá. Para nós também. Bom dia. Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central.